Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: defesas na execução. Os meios de defesa na execução. Nós temos a impugnação ao cumprimento de sentença na execução de título judicial, embargos de devedor na execução de título extrajudicial, embargos de terceiro, nós vamos também ver, e exceção de pré-executividade. São essas as formas de defesa no processo executivo, seja de título judicial, cumprimento de sentença ou extrajudicial. Só lembrando que na execução nós não estamos para discutir teses jurídicas, nós estamos para transformar o direito em fato. Como é que funciona uma relação jurídica? Nós temos, por exemplo, um acidente de trânsito, um fato. Esse fato causou lesão ao direito, ao patrimônio de uma pessoa. Vai se discutir a extensão dessa lesão, uma discussão jurídica. Então, nós partimos do fato para o direito. Aí saiu uma sentença, transitou em julgado, iniciamos uma execução e nós vamos transformar esse direito em fato. Então, o direito funciona assim: fato, direito e fato. A execução é essa transformação do direito em fato. Então, é uma área em que você não discute normalmente tese jurídica. É uma fase de satisfação de direitos. Então, Humberto Teodoro Júnior tem uma frase muito feliz sobre isso. Ele diz que as defesas no processo de execução são uma ilha de conhecimento no mar de atos executivos. Então, lembrar que, então ele quer dizer com isso o quê? Ele quer lembrar que a defesa, o processo de conhecimento no qual se dá a defesa, é um incidente na fase de execução e um incidente apartado, tá? Então, vamos aqui ver cada um deles. Impugnação ao cumprimento. Está tratado no artigo 525 do CPC. Diz que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523, que é para pagamento, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos de impugnação. Ou seja, ele vai apresentar a sua defesa no processo de execução. E sobre o que pode ser essa defesa? O parágrafo 1º do 525 nos diz: na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento, se o processo correu a sua revelia, ou seja, que a citação foi nula e que ele não teve oportunidade de se defender. Então, todo o processo de conhecimento vai ser anulado, processo, caso seja colhido isso, né? E o processo retroage à fase inicial com a citação do embargante, do executado. Ilegitimidade de parte. Parte para o processo de execução, ou seja, que ele não é parte para sofrer a execução. Se for uma ilegitimidade da relação de direito material e essa tivesse sido discutida no processo de conhecimento, a preclusão sobre a matéria, né? Então, a ilegitimidade que se fala aqui é uma ilegitimidade para o processo de execução. Tá? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inexequibilidade do título é que o título não seja exequível, ele não possa subsidiar uma ação de execução, uma fase de execução. Inexigibilidade da obrigação, ou seja, que a obrigação não seja exigível, que ela não possa ser cobrada. Nós vimos na nossa primeira aula o conceito de obrigação, que é a satisfação forçada de uma obrigação inadimplida. Uma obrigação inadimplida é aquela que possa ser exigível e que não foi cumprida. Então, se a obrigação não é exigível, ela não pode dar ensejo a uma execução. Tá? Penhora incorreto, avaliação errônea. Aqui nós estamos falando uma fase instrutória da execução, que nós vimos na aula anterior, para corrigir a penhora ou a avaliação. A avaliação é extremamente importante, como nós vimos, porque ela vai ser o parâmetro norteador da alienação e da expropriação patrimonial. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. O excesso de execução é uma impugnação que ocorre muito, tá? Está ligado normalmente à aplicação incorreta de correção monetária, ou taxa de juros, ou capitalização de valores, tá? Ou capitalização de juros. Então, vocês têm que observar muito isso numa execução.
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Causa, e por último, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. E aqui nós estamos vendo o fascinante direito das obrigações. Tá? São formas que, vocês lembram, extinguem as obrigações ou as modificam, desde que supervenientes à sentença, após a sentença estar sendo executada. Embargos à execução. Aqui nós estamos vendo já a defesa na execução de título extrajudicial. Aqui diz 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. O que significa isso? Independente de garantia do juízo. Tá? Não tem que assegurar o juízo para apresentar a defesa. No CPC anterior, em várias normas que vinham da nossa legislação processual, para você apresentar uma defesa, você tinha que ter garantido o juízo. Por quê? Porque objetivava da maior satisfação à execução. Hoje você apresenta defesa, independente do cumprimento dessa fase. O objetivo é acelerar um pouco a tramitação do processo. Tá? Aqui nós temos as hipóteses de embargos à execução. São parecidas com a anterior, inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou seja, que o título não enseje uma ação de execução. Se você tem um documento que ele não é apto a ensejar uma execução, você pode entrar com uma ação monitória, dependendo do caso. Inexigibilidade da obrigação, que a obrigação não seja exigível, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, igual ao outro, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, no caso de execução para entrega de coisa certa, incompetência do juízo, absoluta ou relativa, qualquer matéria, por último, que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. É uma abertura muito grande que tem aqui. Tá? Aqui um dispositivo muito interessante, 917, parágrafo 2º. Há excesso de execução quando o exequente pleiteia a quantia superior do título, está definido sua clássica, ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. E aqui o parágrafo 3º chama atenção para uma coisa: quando o exequente alega excesso de execução, quando alegar o exequente em excesso de execução, o embargante declarará na petição inicial o valor que entenda correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Isso foi objeto de muita discussão, porque o ideal não fosse que ele somente apontasse o valor que tem de correto, que ele depositasse o valor que é correto, mas a legislação não exige isso. Por exemplo, eu sou cobrado em R$3.000, eu entendo que o correto seriam R$2.800. Mas eu não sou obrigado a depositar esses 2.800, mesmo dizendo que eu sou o devedor desses 2.800. Vocês me entendem? A legislação poderia ter avançado um pouco mais. No momento que eu reconheço que eu devo 2.800, 2.700 desses 3.000, ou seja, 2.000 ou 2.300, qualquer que seja o valor, a minha obrigação como devedor de boa-fé era depositar esse valor e a discussão ficaria no remanescente. Mas a legislação não exige isso. Existem projetos para aperfeiçoar essa norma. Aqui o juiz rejeitará liminarmente os embargos, quando intempestivos, lógico, em caso de indeferimento da petição inicial dos embargos e de improcedência liminar do pedido, quando manifestamente protelatórios. E aqui um dispositivo importante, parágrafo único, considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos protelatórios, ou seja, somente para empurrar o pagamento, para não cumprir a obrigação. Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias, e a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Até a sentença, cabe a apelação. Tá? Aqui nós vamos ver outra forma, exceção de pré-executividade. A exceção é um instrumento de construção jurisprudencial em que você alega nulidade do processo de execução. Aqui está um conceito, eu coloquei para vocês, vamos examiná-lo. Instrumento de resistência à execução em benefício do suposto devedor, para apontar a questão de ordem pública ou prejudiciais com prova pré-constituída, ou seja, que não dependa de dilação probatória, de instrução.
que neutraliza a execução, proposto antes da garantia do juízo como preliminar da execução. A exceção de pré-executividade, ela tinha uma certa relevância, digamos assim, no CPC anterior, porque exigia-se para o embargos a garantia do juízo. Então, eu ia ter que disponibilizar para o juízo uma quantia ou oferecer um patrimônio em garantia para poder fazer a minha defesa, mesmo a execução sendo nula. Então, era comum a apresentação de exceção de pré-executividade. Mas com a nova sistemática adotada no CPC, já vinha também das reformas de 2005, 2006, tornou-se desnecessária a garantia do juízo. Ou seja, eu não tenho que garantir juízo para embargar. Então, a exceção de pré-executividade, na atualidade, ela perdeu relevância, tá? Mas fica o registro que ela está ligada a nulidades absolutas, aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, tá? Aqui, 803 é nula a execução, quando o título extrajudicial não correspondeu à obrigação certa, líquida e exigível, ou seja, ele não foi execuível, o executado não foi regularmente citado, foi instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Tá? Aí, parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo, a nulidade absoluta, será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. É essa nulidade aqui que nós chamamos de exceção de pré-executividade, ou seja, aquelas nulidades que o juiz pode conhecer de ofício. Ok, pessoal? Vamos avançar um pouco. Embargos de terceiro. Tá? Embargos de terceiro está restrito a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seu patrimônio. Tá? A defesa dele se dá por embargos de terceiro. Por exemplo, eu não sou parte no processo de execução e os meus bens foram penhorados por erro, então apresento embargos de terceiro. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defenda a posse de bens próprios ou de sua ameação, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Terceiro, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de cujo incidente não fez parte, porque existe um incidente UDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também é uma fase de conhecimento, e que visa resguardar o patrimônio de terceiro. Tá? A última hipótese é o credor com garantia real. São essas hipóteses de embargos de terceiro. Os embargos podem ser propostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, desde que não transitado em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação, da alienação ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Tá? Os embargos podem ser contestados em 15 dias, no fim do qual seguirá o procedimento comum. Tá? Aqui nós terminamos as defesas no processo de execução, são simples, importante que vocês conheçam como elas existem e quais hipóteses que cabem. Agora eu vou tocar num tema muito importante em execução, são as crises na execução. Veja, nós falamos no início desse vídeo, desta aula, que na execução nós transformamos o direito em fato. E esse é o grande desafio da execução. Fazer o comando jurídico se transformar em uma realidade, em um fato. E a execução, ela sofre diversas crises na atualidade. Tem um trabalho muito interessante, uma tese de doutorado de um juiz de trabalho de São Paulo, que trata das crises na execução. Ele aponta 3 crises. Seria a crise estrutural, a crise ontológica e a crise interpretativa. Tá? Vamos ver cada uma delas. A crise estrutural seria a falta de estrutura nas unidades judiciárias para lidar com o processo de execução. Quem se der o trabalho de pegar a Justiça em Números, que é um estudo que o CNJ faz anualmente sobre os processos de execução, vai verificar que o gargalo no funcionamento da Justiça está na execução, na satisfação da obrigação. A execução de título extrajudicial, esse gargalo, eu acho que em torno de 80%. Na execução comum, 62%, 64%, 65%. Tá?
a estrutura, então quando se fala em crise estrutural, nós estamos falando em crise de aparelhamento do sistema de justiça para dar conta da execução. Seria funcionários treinados para cálculo, para verificar distorções, para pesquisa patrimonial nos diversos sistemas que existem, que nós vamos ver aqui, tá? A crise ontológica, nós vamos falar nela um pouco adiante, também na crise interpretativa. Vamos ver uma de cada vez e as possíveis soluções. Veja, técnicas de blindagem patrimonial. Quando a gente fala em crise estrutural, as unidades judiciárias elas têm que estar aparelhadas, treinadas e preparadas para identificar blindagem patrimonial, ocultação de patrimônio e conseguir quebrar essas estruturas. Exemplo de técnicas de blindagem patrimonial, laranjas, ou seja, a pessoa é o proprietário, ele deixa no nome de um terceiro e fica uma procuração para administrar tudo e transferir o bem para ele quando lhe aprouver. Tá? Essa procuração normalmente é feita em cartório, um cartório distante do local da propriedade dos bens. Então, por exemplo, tem um bem aqui em Roraima, eu faço uma procuração em Santa Catarina, no interior de Minas Gerais, que seja de difícil pesquisa. Tá? Divórcio fictício, ou seja, o casal ele tenta afastar os bens da meação, ou a mulher recebe mais um divórcio fictício do que seria o correto, ele deixa tudo para ela, para esvaziar seu patrimônio de uma possível execução. Acordo trabalhista fictício também socorre muito, e às vezes é o mesmo escritório de advocacia que representa o autor, ele também trabalha para o patrão. Tá? Offshore são empresas literalmente fora da costa, ou seja, empresas no exterior e que ocultam patrimônio, a pessoa passa a ser usufrutuário do patrimônio da empresa, que é seu próprio patrimônio. As soluções possíveis para esses problemas aqui, tá? Ampliação dos executados, ou seja, aumentar a gama dos legitimados passivos para sofrer execução, passíveis de sofrer execução. Convênios administrativos, aí entra Renajude, Bacenjude, Serasajude, para pesquisas patrimoniais. Oneração do devedor, tornar cada vez mais difícil para ele postergar o pagamento. Participação ativa dos sujeitos do processo, magistrados, procuradores fazendários, advogados, todos os envolvidos. Tá? Aqui nós vamos falar sobre o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá, tratado no 133 a 137 do CPC. Aqui nós temos aqui as teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos duas teorias. Só voltando aqui um pouquinho. O CPC anterior ele não tratava da desconsideração. Esse IDPJ foi uma inovação do Código atual. E como era feita anteriormente? Você desconsiderava, o juiz desconsiderava normalmente de ofício, ou mediante simples requerimento da parte, normalmente sem audição do sujeito, mesmo porque se você audição prévia, né? Se você notifica um sujeito que está ocultando o patrimônio do outro, ele vai esvaziar o patrimônio, vai transferir para outro e você não acha mais nada. Tá? Então, o IDPJ ele surgiu nesse código como incidente, justamente para evitar essa desconsideração que era feita muitas vezes à revelia da parte, normalmente pela Justiça do Trabalho, mas também é um incidente de aplicação compulsória aos juizados especiais, à Justiça do Trabalho e ao processo comum do CPC. Tá? Quando a gente fala em desconsideração da personalidade, nós temos duas teorias. A teoria subjetiva, que também é chamada teoria maior, porque ela envolve a intenção realmente de fraude, ocultação patrimonial, desvio da finalidade, está no artigo 50 do Código Civil. E nós temos a teoria objetiva, ou teoria menor, está no 28 do CDC. Essa teoria é realmente a que interessa para a execução. Se você estiver discutindo uma relação de consumo, ela permite que a personalidade seja desconsiderada quando houver inadimplência. Então, é uma teoria extremamente útil. Esse artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável à Justiça do Trabalho, que eles usam o princípio da norma mais protetiva ao trabalhador e eles aplicam diversas legislações. Uma justiça bem flexível e com critério interpretativo bastante amplo para garantir a satisfação da obrigação do trabalhador.
Então, eles adotam a teoria menor, tá? Que permite em caso de inadimplemento. Quando vocês estiverem com um processo no juizado, numa vara como for relação de consumo, tiver dificuldade de encontrar patrimônio, podem trabalhar com a desconsideração baseado na teoria objetiva do CDC, que seria o inadimplemento, tá? A teoria maior, ela trata de abuso da personalidade jurídica, ou seja, desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial do sócio com a empresa, tá? A teoria menor está fundada em abuso de direito em detrimento do consumidor, excesso de poder em detrimento do consumidor, falência, insolvência na atividade por má administração em detrimento do consumidor, tá? Ou seja, é uma norma bem mais flexível a teoria menor da desconsideração. Aqui nós temos a sistemática criada no 133 do CPC, que é o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que torna praticamente inútil o procedimento, tá? Ou seja, eu suspeito que há uma prática em detrimento do consumidor ou que há um desvio da personalidade da empresa, no processo de execução, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu suspendo o processo, eu vou citar o sócio da pessoa jurídica, aí ele vem no processo, apresenta uma defesa, pode requerer instrução do processo, o processo principal suspenso, correndo, faço instrução, uma audiência de instrução, dou uma decisão da qual cabe recurso, e você mata a execução, mata a satisfação da forma que está desenhada atual. Ou seja, a desconsideração, que era algo extremamente aberto, agora passou a algo ser extremamente fechado. Qual a solução que a gente pode trabalhar nisso? Veja bem, hoje o IDPJ ele é instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. A Justiça do Trabalho, o TST, baixou uma instrução normativa 39, dizendo que ele pode ser instaurado também de ofício pelo juiz, tá? Então, se você quiser fundamentar um pedido para o juiz, seria para ele fazer, mas se você está postulando diretamente, está nessa parte. O CPC ele trabalha com duas hipóteses, parte e Ministério Público, tá? O juiz está fora, não pode fazer de ofício. Situando na Justiça do Trabalho que existe um entendimento nessa instrução normativa 39 do TST. Essa instrução é de 2016, na época que o código entrou em vigor, e ela fez o rol do que seria aplicável ou não do CPC à Justiça do Trabalho. Não obstante, o artigo 15 do atual código diga que ele aplica à Justiça do Trabalho, tá? Aqui nós estamos vendo convênios administrativos. Nós já tínhamos feito um videozinho sobre isso, passado para vocês, mas vamos conversar um pouquinho novamente sobre isso. O primeiro convênio, o mais conhecido, é o Bacenjude, sofreu uma reformulação recente. Ele é do início de 2001 e hoje ele só pega devedor incauto. O índice de inefetividade do Bacenjude é em torno de 80%. Com a modificação que teve, atualmente surgiu a teimosia, né? Que ele fica repetindo o pedido. Antes, para repetir, você tinha que refazer o pedido. Agora ele repete automaticamente. Se a parte tiver um controle, uma ideia sobre as datas em que esse pedido será feito, ele esvazia a conta e depois coloca o dinheiro novamente na conta. Infoseg, pesquisa de identificação nas bases das secretarias de segurança, Infojude é na Receita, Renajude Detran, Saci é para a Companhia Aviação Civil, Simba teve na base da Lava Jato, Sistema de Informação e Movimentação Bancária, muito bom para levantar a movimentação financeira de empresas. Nós temos Cadastro Nacional de Disponibilidade de Bens, CNB, Junta Comercial, Bacen, RIF, tá? São todos os institutos de pesquisa e quando a gente fala em crise estrutural, seria o desenho das unidades para fazer essas pesquisas. De uma vez só, o processo chegasse na unidade, pesquisasse tudo isso e depois devolvesse para a parte. Nós achamos seu bem, seu patrimônio, vamos seguir com as outras fases do processo de execução, ou nós não achamos nada, diga para a gente onde tem bens do executado, tá? Mas como as unidades não são desenhadas para isso, é muito trabalhoso para a unidade judiciária sair fazendo cada um desses. Cada movimentação de um desses aqui demora uns 20 minutos. Se você jogar 1000 processos e multiplicar pelo número de cadastros que tem, você tem uma ideia do tempo que demora para se fazer isso. A penhora online também é o Bacenjude, né? Está disciplinado agora no atual CPC, artigo 854.
É um procedimento que a iniciativa é apenas do exequente, ou seja, tem que requerer, o juiz não pode mais fazer de ofício. 24 horas após a resposta dos bancos, será liberado o excesso pelo sistema. O banco tem 24 horas para cumprir. O executado é intimado, apresenta uma defesa sobre essa penhora, seria uma espécie de embarguinho, né? Isso não está muito claro na legislação. E tem uma decisão da qual cabe um recurso, também não está muito claro, provavelmente um agravo de instrumento, né? Um agravo. Então, esse é o desenho, ou seja, o código retroagiu um pouco, ele quis dar mais proteção para o executado e tornou mais difícil instrumentos como desconsideração da personalidade e penhora online. Aqui nós temos o enunciado 12 do Fórum Nacional de Execução Fiscal, que também é interessante, que ele diz que nos termos do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, a constrição de ativos financeiros pelo sistema Bacen-Jude independe de requerimento da parte exequente. Ou seja, pode ser feito de ofício. Existem diversos enunciados como esse, também do Fórum Nacional de Juizados Especiais, do Fórum Nacional de Juizados da Justiça Federal, e por aí vai, dando um pouco mais de liberdade para o juiz para pesquisa patrimonial. Porque alguns ritos, alguns procedimentos, por exemplo, juizados especiais, que a parte pode postular em juízo sem advogado. O seu João ou a Dona Maria não sabem que Bacen-Jude e penhora online são coisas que as pessoas não entendem. E se o juiz não puder fazer de ofício, não será feito. Aqui nós temos o paradoxo do devedor. Tá? Aqui voltando um pouquinho. Quando nós falamos aqui de crise do processo de execução, voltou demais aqui. Crises da execução. Nós temos a crise estrutural, que é a falta de desenho funcional da unidade. Crise ontológica, ou seja, quem deve não quer pagar ou quer postergar o pagamento, deixar o pagamento para mais tarde possível. Tá? Ou seja, quer pagar a menor quantidade no maior tempo possível ou não pagar, preferencialmente. Tá? E a crise interpretativa, ela está ligada à nossa formação. Ou seja, a formação que a gente recebe na faculdade, no funcionamento da carreira, é sempre o processo de conhecimento. A gente aprende os institutos, as teorias do processo de conhecimento. E tem pouco foco na execução. Tá? Tanto que vocês observarem esse curso que nós fizemos aqui, ele sempre foi focado na satisfação da pretensão do exequente. Tá? Então, a crise interpretativa também está ligada aos operadores do direito, a leitura que eles têm da legislação processual de uma forma mais protetiva para o devedor, tá? O que complica a satisfação do direito. O credor, o exequente, ele já teve seu direito lesado no início, teve que submeter a um processo e ele ainda tem uma série de obstáculos para a satisfação da sua pretensão do seu direito, transformar aquele direito em um fato, tá? Vamos voltar aqui onde nós estávamos, penhora online, paradoxo do devedor. E aqui nós vamos retornar para aquela questão, né? Pagar a sentença ou a dívida do cartão. Sempre que eu dou um curso ou uma aula, eu faço essa pergunta. O que a gente paga? A dívida, você tem 5 mil, você vai pagar a sentença de 5 mil reais ou a fatura do cartão de 5 mil reais? Quase todos respondem com sinceridade a dívida do cartão. Pergunta por quê? Porque os encargos são maiores. Então você deixa de pagar a sentença, um título judicial, um título dado constitucionalmente garantido, dado pelo Estado juiz, porque a oneração é menor. Os juros da sentença são de 1% ao mês, cartão 12%. Então, o que falta para a satisfação da sentença? Por que a gente tem uma crise? Porque o título executivo, ele desde o nascedor, ele tem pouca onerosidade, pouca efetividade. Em alguns estados, nos Estados Unidos, a execução começa, o xerife vai lá na casa da pessoa, você está devendo isso aqui, vai pagar? A pessoa não pagar, vai presa. Tá? Então, o quê? É mais interessante no sistema americano o cara pagar a sentença ou ele preso pagar a sentença? Ninguém pensa lá em pagar a dívida do cartão e deixar de cumprir uma decisão judicial. Aqui, a gente já deixa de cumprir a decisão judicial para pagar o cartão, porque a oneração é maior. A oneração da sentença é menor. Então, nós vamos ver agora técnicas de oneração do devedor. Tá? Nós temos o artigo 139, são as medidas atípicas de execução. Uma coisa muito boa que veio nesse código, que ele aplicou as medidas atípicas de execução para pagamento de quantias também, tá? Pagamento de obrigação de dar a quantia certa. Então, o 139 diz, o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe. Inciso 4.
Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Aí tal, inclusive, no finalzinho, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essas medidas atípicas, elas já existiam para obrigação de fazer, não fazer, ou entregar coisa, dar na modalidade de entregar, mas não tinham para dar quantia certa, a prestação pecuniária. Agora elas se dirigem a isso. E o juiz pode criar uma série de mecanismos para onerar o devedor e tornar mais interessante para ele cumprir a sentença do que a fatura do cartão, tá? Vamos ver alguns exemplos de medidas atípicas. Bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte, suspensão de habilitação. Por que bloqueio de cartão? Se a parte não tem dinheiro para pagar uma obrigação judicial, que é uma obrigação dada, firmada pelo Estado, chancelada pelo Estado, ou um título extrajudicial, um negócio que ele fez, ele não vai ter dinheiro para pagar o cartão de crédito. Então, bloqueia-se o cartão de crédito, apreende-se o passaporte, porque não vai ter dinheiro para viajar ou cumprir suas obrigações no exterior, suspende-se a habilitação. Aqui nós temos alguns exemplos aqui. Aqui é uma decisão do TJ do Paraná de 2017, tratando de medidas executivas atípicas. Vou ler só a parte que está em negrito. Sistemática aplicável ao chamado devedor profissional, que, possuindo condições financeiras, consegue blindar seu patrimônio contra os credores. Elementos indiciários no sentido de que o padrão de vida e negócios realizados pelo devedor se contrapõem a uma possível situação de penúria financeira, evidente má-fé do comportamento adotado pelo devedor. Tá? Aqui nós temos um exemplo disso. Tá? Aqui, nesse caso, foi suspensão da CNH e do passaporte. Aqui nós temos um do Rio Grande do Sul, tá? Também tratando de suspensão da habilitação. Aqui foi um habeas corpus, diz que não tinha restrição nenhuma ao direito de ir e vir. Aqui nós temos o enunciado 48 da Infam. Ele diz que as medidas executivas atípicas do 139, inciso 4, traduzem um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação das medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença ou no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Aqui nós temos o enunciado 27 do FONEF, Fórum Nacional de Execução Fiscal, dizendo que as medidas atípicas são aplicáveis à Lei de Execução Fiscal. Aqui nós temos também na linha de oneração do devedor 404 do Código Civil, que ele permite uma indenização suplementar, provada a ineficácia dos juros para o cumprimento da obrigação, sempre trabalhando aquela ideia de oneração do devedor, para tornar mais interessante para ele cumprir a obrigação judicial, a obrigação extrajudicial, do que uma simples fatura de cartão. Né? Outras medidas de oneração, lista suja de devedores, reconhecer na sentença a insuficiência dos juros legais e aplicar o 404 do Código Civil. Tá? E aqui nós vamos para a última crise, a crise de interpretação. Tá? Seria a leitura que nós vamos fazer dos dispositivos do CPC para tornar mais interessante o cumprimento da obrigação. Tá? E o atual código, ele trabalha com a ideia da cooperação entre das partes no processo. Então, é dever do devedor colaborar no pagamento da dívida, ou seja, incumbe ao executado pagar a dívida. Então, nós trabalhamos com a ideia do compromisso de cooperação. E o código trabalha com essa linha. Então, é compromisso de cooperação do executado, apresentar o rol de todos os seus bens, todo o seu patrimônio, indicar os bens que foram transferidos, comprovar a propriedade dos bens, preservar seu patrimônio, abster-se de qualquer atitude que dificulte a execução ou impeça a satisfação, complemento eu, evitar a interposição de recursos protelatórios. Na verdade, eles fazem ao contrário de tudo isso, né? Então, a ideia do código é trabalhar com punição do devedor por falta de cooperação. Nós estamos fazendo uma leitura de diversos dispositivos do CPC para trabalhar nessa linha de construção interpretativa. Tá? Punição do devedor por falta de cooperação. Veja, 774 do Código de Processo Civil. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva e omissiva do executado que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, intimado, não indica ao juiz quais são seus bens e onde estão, tá? Seus respectivos valores,
nem exibe prova de sua propriedade, se for o caso, certidão negativa de ônus. Aqui, ó, dever de cooperação, está aqui no 774 do Código de Processo Civil. Tá? Então, se vocês estiverem na atividade profissional de vocês, estiverem no processo de execução, lembrem-se dessas normas para onerar, para tornar mais interessante ao devedor cumprir a obrigação. Tá? Aqui 774. Caso ele faça alguma dessas condutas aqui, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução. Parágrafo único do 774. Vamos para outro exemplo. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Tá? No caso em que a conduta dele se revelar de má-fé. Tá? Outra forma de superar crises interpretativas, reuniões de várias execuções contra o mesmo devedor. Ou seja, eu tenho o devedor profissional, ele não responde a um único processo. Se eu fizer uma pesquisa, vai achar 15, 20, 30, 40, 50 processos desse sujeito. E um tem penhora de um carro, a dívida é de R$1.000, e cria uma série de embaraços para alienar o bem. Então você reunia várias execuções, pegou o patrimônio dele que identificou, um carro, um terreno, vende aquilo e divide o dinheiro entre todos. Tá? É uma forma de satisfazer, de simplificar o processo de execução contra esses devedores profissionais. Tá? Aqui nós temos o rol de bens impenhoráveis, que nós já vimos. Tá? Destaca a impenhorabilidade de salário e a poupança até 40 salários mínimos, exceção para alimentos e salário no que exceder 50 salários mínimos. Tá? Coisas boas do atual CPC nessa linha. Não precisa, alienação de bens, não precisa mais publicar em jornal. Pode divulgar pela internet. O licitante pode parcelar em até 30 meses, 895. Na segunda praça, o bem pode ser adquirido por até 50% da avaliação. E o exequente pode ser licitante, como nós já vimos. Nós temos a adjudicação, formas de expropriação, adjudicação, alienação por iniciativa particular, e a arrematação, que é a alienação por iniciativa pública, e o exequente pode ser licitante, adquirir o bem por 50% do seu valor de avaliação. Tá? E por fim, pessoal, lembrar que o objetivo desse curso se traduz nessa frase do Barbosa Moreira, um processualista que morreu faz muito tempo e que eu admiro muito. Ele diz que em nenhum sistema processual efetivo, ou seja, funcional, né, por mais bem inspirado que sejam seus textos, revelar-se-á socialmente efetivo se não contar com juízes e advogados empenhados em fazê-lo funcionar. Muito obrigado, pessoal. Encerramos a aula de hoje.